Seja muito bem-vindo à Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou projetando o texto de Naum, capítulo 1. O tema da lição é Voz que silencia a violência. O autor da revista começa dizendo algumas questões e faz logo perguntas. Ao encararmos e refletirmos acerca da maldade e da injustiça ao nosso redor, podemos nos perguntar onde está Deus quando a injustiça parece dominar? Por que ele parece não agir diante da violência? Quando Deus intervirá em favor do seu povo? De fato, às vezes a gente fica um tanto boquiaberto diante de tanta atrocidade, crueldade, violência, e a gente observa que a impressão é de que Deus não está fazendo absolutamente nada. Mas acontece que Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de fazermos escolhas. Imagine só se todas as vezes que nós fizéssemos escolhas erradas, alguns atos irresponsáveis, Deus ele interviesse. E de alguma forma, a todo momento, vou dizer assim, tolir o nosso direito de escolha, que é algo inerente ao ser humano, dado pelo próprio Deus. Desta forma, nós sabemos perfeitamente que Deus não compactua com a maldade, com a violência, principalmente quando a gente se depara com um quadro de justiça social, de tanta maldade, onde os poderosos fazem, e eu costumo dizer que mandam e desmandam. Ora, a gente precisa então, meus irmãos, salientar que no Novo Testamento nós temos uma perspectiva mais clara. Todavia, desde o Antigo Testamento, nós vamos observar que Deus abominava tais comportamentos, por sua vez, tais atitudes. Quando a gente se depara com o capítulo primeiro, o texto-chave que se encontra na nossa página 26, versículo 3 e 7. Farei a leitura, versículo 3, que diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A gente vê que Deus, sim, é tardio em irar-se, ele é longânimo, mesmo concedendo livre-arbítrio ao ser humano, ele deseja que a pessoa, por si só, se arrependa, converta dos seus atos ruins. Porém, a Bíblia deixa clara que ele jamais inocenta o culpado. No popular, a gente diz que a justiça tarda, mas não falha. Mas, na verdade, quando a justiça dos homens tarda, ela já falhou. Quando a justiça dos homens permite que inocentes sejam lançados nos cárceres, a justiça já falhou. Às vezes, por falta de não apenas princípios legais, mas também de humanidade. Vez ou outra acontece no estado do Rio de Janeiro algum reconhecimento por meio de um álbum que se encontra dentro de uma delegacia de polícia. Detalhe, a pessoa nunca teve passagem na polícia, mas de alguma forma a foto dele está lá no álbum. E alguém que sofreu algum tipo de violência, um furto, roubo, etc. e tal, mediante aquele álbum apresentado, identifica-o como um criminoso de um determinado crime. A pessoa pode estar trabalhando, pode estar fazendo qualquer outra coisa, ela é lançada no cárcere com base nesse álbum que a gente já precisa questionar. Como é que pode? A pessoa não tem sequer passagem na autoridade policial e consta lá a foto dele para ser reconhecido entre as pessoas que foram vítimas de alguma forma na sociedade. Acontece que essas pessoas são lançadas no cárcere e muitas vezes nós não vemos, vou dizer assim, nenhum representante de igreja chamada evangélica fazer algo em prol de um inocente.
a gente vê sim, vez ou outra, alguns figurões no meio religioso querendo tirar foto com pessoas tidas como poderosas, os políticos, os grandes empresários, os banqueiros e etc e tal. Mas a gente precisa atentar uma coisa: Deus jamais inocenta o culpado. Eu fico muito feliz quando o inocente ele sai da cadeia e fico indignado com tal coisa, porque não era para ele ser submetido a uma situação como esta, não apenas vexatória, mas humilhante também, que retira toda a dignidade humana. Mas eu tenho certeza que Deus sabe perfeitamente quem é de fato inocente e ele jamais vai inocentar o culpado, aquela pessoa que age com mando e desmando, se valendo quer de dinheiro público para cumprir os seus caprichos. No versículo de número 7 diz assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Todas as pessoas que confiam em Deus e se refugiam nele sabe perfeitamente que ele é uma fortaleza, é um refúgio nesse dia da angústia, por causa desse conhecimento, desse relacionamento. Quando fala que ele conhece os que nele confiam, é porque, na verdade, ele se relaciona com os tais. E, desta forma, não apenas Naum expressa que o Senhor é bom, mas nós podemos afirmar a plenos pulmões que Deus é bom. Feito esta observação, a gente vai para o primeiro tópico da revista, que fala sobre o declínio da Assíria e a queda de Nínive. Por causa de quê? Quando a gente observa esse tópico na página número 27, menciona a morte do rei Ezequias, que foi entre 726, aliás, o período, né, dele de reinado, de vida, 726 a 697 antes de Cristo. Quando a gente se depara com o rei Ezequias, o estado espiritual e moral de Judá, uma referência ao Reino do Sul, é, estava, vou dizer assim, declinado bastante por conta de Manassés, que reinou que reinou e viveu, sobretudo, entre 697 a 642 antes de Cristo, que havia reedificado os altares de Baal que seu pai havia destruído. O pai vai lá, destrói os altares de Baal. O filho vai lá, uma referência a Manassés, e levanta novamente. Ou seja, ele profana o templo, ele faz com que o povo de Deus, uma referência ao povo de Israel, venha a se desviar, passa a adorar deuses estrangeiros e chega ao cúmulo do absurdo de até mesmo oferecer seus filhos em rituais pagãos. Quando a gente se depara com uma situação como esta, a gente fica não apenas boquiaberto, mas pensativo. Como é que pode? Eh, Em meio a um cenário pagão, não necessariamente. É em meio a um cenário extremamente religioso, cujo povo estava debaixo da primeira aliança. Ou seja, quando a gente vê sobre tais coisas, não está se referindo às nações pagãs, mas ao próprio povo de Deus que se desviou e que desdenhou da aliança oferecida e dada por Deus. Mas a gente vai observar que Josias tem o rei Amon, anos 652 a 640 depois de Cristo, que possivelmente é o reinado, seguiu a mesma apostasia e idolatria do seu pai. Subiu ao trono com apenas 8 anos de idade e ele promoveu uma grande reforma religiosa em Judá, livrando o país do juízo divino, diz aqui o autor da revista. E nessa época, a Síria já havia destruído a cidade de Samaria, levando os israelitas do norte como cativos para
a Mesopotâmia. A gente vai fazer um comentário daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou tentar fechar a leitura mais compacta a partir da revista, na página 27. Porque nessa época a Assíria havia destruído a cidade de Samaria, como eu disse, levado para a Mesopotâmia, os cativos, aqueles exilados, e a Assíria constituía uma constante ameaça para Judá. E é justamente em 701 a.C. que Senaqueribe tentou capturar a cidade de Jerusalém, e na ocasião os assírios proferiram blasfêmias contra o Senhor, porém, diante da humilhação de Ezequias, Judá foi poupada da destruição mediante a intervenção divina. Os assírios ficaram famosos pela brutalidade e crueldade que dispensavam aos seus adversários. Eu já falei sobre isto na introdução sobre o profeta Naum. Vou deixar o link deste vídeo, caso você ainda não assistiu, aqui embaixo, na descrição deste vídeo. E os líderes das nações conquistavam é, os povos e acabavam executando, torturando, mutilando, entre outras coisas. E isto se deu no Império Assírio. Agora, quando a gente vai para a mensagem da parte de Deus, note que temos uma espécie de sentença. É uma sentença quanto como uma visão, algo que ele, no caso Naum, experimentou, ele viu. Porque a palavra sentença, em outras versões, diz o peso contra Nínive. A ideia é esta, de sentença, é usada com frequência para descrever mensagens proféticas que anunciavam o julgamento. Então a gente já sabe desde o início que vai haver julgamento. Nós sabemos que Isaías usou a palavra 10 vezes em suas profecias, ao escrever sobre a sentença contra a Babilônia, contra Moabe e assim por diante. De qualquer maneira, essas sentenças resultavam de visões que Deus dava aos profetas sobre acontecimentos terríveis ordenados contra as nações. Imagina só o coração e a mente do profeta. Não era nada fácil. Ele via o futuro e da forma como estava reservado, e ele sentia esse peso da sua mensagem. Para se ter uma ideia, no versículo 2 até o 8, vai haver, no capítulo 1, três palavras importantes e podem ser e devem ser compreendidas que estão relacionadas ao caráter de Deus, que é zelo, vingança e ira. Esse zelo é pecaminoso quando se manifesta como ciúme. Às vezes a pessoa tem um zelo, mas ela é ciumenta e, como resultado, ela vai gerar uma desconfiança, uma inquietação. Neste sentido, tem um aspecto negativo, tanto de inquietação quanto de insegurança. No entanto, quando você usa a palavra zelo de uma forma positiva, é uma virtude, ou seja, que tem o objetivo de proteger. Quem zela, cuida, protege. Quando o marido e a mulher são fiéis um ao outro, eles zelam um pelo outro e fazem tudo para manter a exclusividade do relacionamento. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Agora, nós temos uma outra palavra além de zelo, porque, como eu disse, tem a palavra vingança. Isso mesmo. Porque você vai ver que Deus, ele é fogo consumidor. Ele é zeloso, sim, mas ele é fogo consumidor. E quando a gente analisa essa vingança da parte de Deus, o que que a gente pode pensar? A gente sabe que Deus zela, sim, mas nós não podemos achar que Deus vai deixar passar tudo diante dos seus olhos e não fazer absolutamente nada. Deus é santo, é justo, mas ele não pode ver as pessoas
fazerem acontecerem e ele simplesmente ficar inerte, parado. Não é à toa que em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35 e até o 41, que vai dizer que a mim me pertence a vingança, a retribuição. Tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam, diz a palavra de Deus. O povo de Deus, nesse contexto, estava pedindo para o Senhor vingasse quando outras nações o atacassem. Não é à toa que nós vamos ter a expressão: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Salmo 94, versículo 1. E quando Deus se vinga julgando um povo, ele o faz porque é um Deus justo, um Deus santo, para com a sua lei, que também é santa. Mas além do zelo da vingança, tem a ira. Acontece que a ira de Deus não é como a ira dos homens. Pode manifestar de uma forma egoísta, descontrolada. Não. A ira divina é santa. É uma santa indignação justa contra tudo que desafia a sua autoridade e desobedece à sua lei. O povo de Deus deve ter uma ira santa contra o pecado. Se tem alguma coisa que a gente precisa, nesse caso, agora, entre aspas, odiar, é o pecado. A gente não pode flertar com o pecado, porque o pecado é danoso, é nocivo. O pecado nunca é algo bom, tem as suas consequências, de modo que a gente aprende com Deus tais coisas. Eu vou para a segunda parte da lição, que é o tópico que menciona o mensageiro da consolação, que vai mencionar o nome do profeta Naum. Qual o significado no hebraico de Naum? O significado literalmente é consolo, conforto. A gente sabe que ele era natural de Eucós, provavelmente, segundo o autor da revista, uma vila de Judá situada na metade do caminho entre Jerusalém e Gaza, próximo a Bet-Gabri. Esta é uma hipótese. Eu coloquei no vídeo sobre a introdução outras hipóteses, mas de qualquer forma, Deus fala aos às pessoas. E os oráculos de Naum enfatizam o caráter universal do governo e da soberania de Deus. Deus governa. Vez ou outra, eu escuto alguém falar, Deus ainda está no controle. Como assim ainda? Ele nunca deixou de estar no controle. Acontece que Deus deu o livre-arbítrio ao homem, e por conta desse livre-arbítrio, o homem vai responder pelos seus atos. A responsabilidade dos homens só é possível mediante esse livre-arbítrio. Caso contrário, como que Deus ia cobrar pelas escolhas e ações das pessoas caso elas não fossem livres para fazer tais coisas? De forma que a gente precisa sempre atentar que nós, como crentes em Jesus, somos escravos de Jesus. Não temos vontade, senão fazer a vontade de Deus. Mas as profecias se dirigiram especificamente contra a Assíria, que era uma potência na época. E Deus fala a Nínive, no versículo 9 até o 11, que diz: Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Versículo 10. Porque, ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. E quando a gente lê o versículo 14, porém contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome, da casa dos teus deuses, exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque és vil. Ele informa os líderes da Síria
que sabe das suas intrigas e fará com que os seus planos sejam frustrados. Quando as nações orgulhosas conspiram contra Deus, ele zomba delas e transforma seus ardis em confusão. Os assírios haviam conspirado contra Judá nos dias do rei Ezequias e Deus atrapalhou os seus planos. Mas o Senhor não permitiria que esse tipo de intriga ocorresse outra vez. Em vez de marchar em triunfo, seus líderes, uma referência aos assírios, seriam como bêbados emaranhados em espinheiros e como palha consumida pelo fogo, de acordo com o versículo de número 10. Então a gente vê realmente que Deus está falando contra Nínive, mas tem um detalhe também. Deus fala ajudar. Nos versículos 12, 13 e 15, se refere a ajudar. Por exemplo, no versículo 12: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. No versículo de número 13 agora: mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. E por fim, o 15: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Apesar de o exército assírio ser maior do que o exército de Judá, e de a Assíria ter mais aliados para ajudá-la a lutar, isso não significava que a vitória assíria era garantida, pois Deus estava lutando em favor de Judá. Por certo, o Senhor havia usado a Síria, primeiramente para disciplinar Judá no passado, mas isso não aconteceria novamente. Dessa vez, Deus quebraria o jugo e removeria os grilhões que a Síria havia colocado em Judá e ela não voltaria a atacá-los. É o que nós temos de informação na palavra de Deus. No segundo tópico, que fala sobre o mensageiro da consolação, menciona na parte final do parágrafo o principal objetivo da profecia. Qual foi? Foi justamente consolar o povo de Deus com a certeza de que a tirania e a violência sob a qual vivia ia acabar brevemente. Em outras palavras, o poderoso império assírio, que era aparentemente indestrutível, seria derrotado. Por quê? O Senhor Deus estava no controle da história. E embora ele tivesse utilizado lá atrás a Síria para servir de instrumento de juízo em suas mãos, ele puniria agora a Síria. Nós temos agora o tópico de número 3, a santidade do Senhor, com base ainda no capítulo 1. Basicamente, vai citar alguns versículos já lidos, mas o capítulo 1 é um hino que descreve inicialmente a santidade, mas também a majestade do Senhor. Em relação à cidade de Nínive, já falamos bastante. Queremos apenas dizer que, com o anúncio da destruição de Nínive e o fim do Império Assírio, a profecia anuncia também o fim da opressão de Judá ou sobre Judá, conforme o versículo de número 13. É o que nos diz a palavra de Deus. No capítulo 1, versículo 15, menciona que virá um mensageiro anunciando as boas novas. A palavra grega, euangelion, significa justamente isso, boa nova, boa notícia. É uma mensagem de consolo, é uma mensagem de paz para quem? Para o povo de Israel. E qual é a lição que a gente tira desse terceiro tópico sobre a santidade do Senhor? Que a soberania de Deus se estende sobre todo o universo, não é apenas sobre a Palestina,
mas também sobre outras nações. Ele tanto recompensa quanto pune qualquer povo ou qualquer nação pela sua atitude diante da sua vontade soberana. E certamente, diz o texto, que virá a punição e o juízo sobre todos aqueles que insistem em desconsiderar sua palavra e transgredir as suas leis. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que todo o joelho se dobrará diante do Senhor. Quer aqueles mais vulneráveis, quer aqueles mais tidos como poderosos. Todos nós vamos dobrar os nossos joelhos diante do Eterno. É o que nos diz a bendita palavra de Deus. O quarto tópico fala sobre o juízo contra a nação pagã. Desta vez, se baseia no capítulo 2, conforme eu já estou projetando. Porque, em seguida, o profeta passa a descrever profeticamente a destruição da grande cidade de Nínive. Nínive é grandiosa, mas será destruída. Ela será atacada, invadida, saqueada, enfim, virará ruína, de acordo com o versículo de número 6. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. A gente vê várias figuras, vários elementos que descrevem a invasão, o saque, como no versículo de número 9, saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Versículo 13 do capítulo 2. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Vai ficar tudo no vácuo, tudo virará ruína, será uma extrema desolação, diz a palavra de Deus. E a profecia não vai se cumprir, ela já se cumpriu de maneira exata. No ano 612 antes de Cristo, Nínive foi invadida e destruída pelas forças militares babilônicas. E conforme os registros históricos, quando o último rei assírio percebeu que a cidade seria tomada, ele trancou-se com seus objetos valiosos e as suas esposas dentro de uma sala do trono e ateou fogo em tudo. Enfim, a palavra de Deus se cumprirá fielmente e completamente. Tanto as promessas de bênçãos quanto o anúncio do juízo virão sobre os seus destinatários no tempo certo. Não há quem possa se livrar do juízo de Deus. Por mais arrogante e poderoso que um povo seja, está sob o domínio do Senhor e no tempo certo será cobrado por suas maldades. Nós vamos adentrar para o último tópico, o motivo do juízo divino contra a nação ímpia, que se baseia no capítulo de número 3, conforme estou projetando. Neste capítulo, para você ter uma ideia, o Senhor anuncia as razões de impor o tão severo castigo sobre Nínive e o império que ela representa. Vamos tentar ser bem sucinto. Nínive era conhecido como uma cidade sanguinária, versículo de número 1. Ai da cidade sanguinária! Tinha a grandeza mediante a violência, o roubo, a enganação, mas diante do Senhor, Nínive apresenta como uma bela e encantadora meretriz. É o que nos diz o versículo 4, 5. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as obras da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Porém, a grande questão desta nação ímpia é o que ocorre no versículo de número 19. A gente precisa ler.
Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Não há nenhuma disposição à humilhação e ao arrependimento de sua parte diante do Senhor. Provavelmente, se houvesse uma inclinação para arrependimento, para humilhação diante de Deus, Nínive, de alguma forma, seria poupado, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é longânimo, Deus é tardio em irar-se, rico em perdoar, mas não havia nenhum indício de arrependimento, nada relacionado a estas questões. Por tudo isso, o juízo de Nínive viria contra ela na forma de invasão e destruição, de acordo com o versículo 2 e 3, conforme destaque feito. Já no versículo 3, este aqui, e o 4, vai falar sobre a que seria totalmente exterminada. E no versículo 3, eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas para de pá em pá aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Em suma, seu fim seria tão completo que nunca mais se levantaria como nação. É o que nós temos visto no versículo 15, 16 e 17. Ninguém ajudaria, diz o versículo 7. Não ia ter como consolar nem ajudar. E todos que vissem o seu fim iam se alegrar com a derrota de Nínive, conforme o versículo de número 19. Qual é a conclusão? O domínio e a soberania do Senhor se estende a todos os povos e nações do mundo. Isso significa que no tempo certo o Senhor pedirá conta de todas as ações boas e mais que tanto os indivíduos quanto as nações praticaram. Toda nação justa e bondosa será recompensada, e, por outro lado, toda maldade, opressão, violência praticada tanto por pessoas quanto por grupos de pessoas receberão o justo castigo. Quando a gente vê várias coisas acontecendo no nosso tempo, envolvendo nações, quer do Oriente ou do Ocidente, etc e tal, quando a gente vê mandos e desmandos, quer no Brasil, quer em outros países, de líderes tidos como poderosos, enfim, todas essas pessoas, todos os líderes, todos os governantes, todas as pessoas que têm uma função de autoridade na sociedade, elas darão conta, assim como nós. Todos nós seremos responsabilizados pelos nossos atos, porque Deus é justo, Deus é zeloso, Deus não requer tais coisas. E é nessa certeza de que o povo de Deus se encontra um descanso. Pode descansar porque sabe que a justiça não depende da força humana, mas depende da santidade e da soberania do Senhor.